Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. A gente está com mais um episódio dos Rosa dos Ventos hoje no formato debate novamente. Nós vamos falar sobre um assunto bem legal, que eu acho que é bem novo também para todo mundo, não só da militância, mas para qualquer público, que é a questão da economia do futuro, investimentos sustentáveis e a indústria de transformação. São, vamos dizer assim, expressões um pouco novas, vamos dizer assim, né, para quem não é da área, e por isso a gente vai conversar sobre isso hoje. A gente teve na última semana, então, a celebração do Dia do Planeta. Para celebrar isso, né, o novo governo dos Estados Unidos, pelo papel do novo presidente, né, o Joe Biden, recebeu a cúpula do clima. E entre os presidentes convidados, né, estava o brasileiro, Jair Bolsonaro, que foi até lá para pedir dinheiro, e pouco ofereceu em troca, muito menos informação, né, para a população da forma correta, né, falando sobre o papel dos outros países em relação ao nosso. Uma ótima moeda de barganha para ele teria sido, com certeza, o investimento em ciência e tecnologia e inovação voltada para a sustentabilidade. As grandes nações, China, Rússia, Estados Unidos, estão apostando todas as moedas em energias renováveis e transição para estados mais sustentáveis. Não à toa que as principais, vamos dizer assim, objetivos dessa cúpula, né, para preparar os líderes para a COP26, que vai ser na Escócia no final do ano, tinha entre seus objetivos mobilizar o financiamento dos setores públicos e privados para impulsionar a transição e auxiliar os países em situações de vulnerabilidade econômica. Deixar claro os benefícios econômicos da ação climática, com ênfase na geração de empregos e vantagens para as populações e trabalhadores. Dentro desses objetivos, a discussão passa pela propulsão de geração de tecnologias de transformação que auxiliem na redução da emissão de gases de efeito estufa e novas oportunidades para o setor industrial. Portanto, então, né, nós vamos debater hoje com os convidados, né, sobre como os investimentos em sustentabilidade e novas tecnologias se comportam, tanto no mundo quanto no Brasil. Para essa conversa, então, né, eu vou receber hoje um estreante, né, no programa, né, nunca participou nem do canal, nem do programa, o Luiz Fernando Quaglio, depois tu me corrija se eu estou errada, que é formado em Relações Internacionais e tem pós-graduação em Ciência Política, Políticas Públicas e Economia e Manejo Sustentável. Atualmente, ele atua como especialista em investimentos sustentáveis no setor privado. Junto a ele está a Tabata Ganca, que é engenheira biomédica, já bastante conhecida de todos nós, e cientista da tecnologia. Atualmente, a Tabata é empreendedora da tecnologia, atua na área de projetos, educação tecnológica, transformação digital, negócios, inovação e processos industriais, em indústrias de transformação, diversos setores da iniciativa privada e como ativista na sociedade civil. Sejam muito bem-vindos, então, todos vocês. Eu estou muito feliz de receber vocês aqui, tanto o Luiz Fernando quanto a Tabata. E eu vou começar fazendo uma pergunta para o estreante aqui, então, Luiz Fernando. Luiz Fernando, fala um pouco sobre o teu trabalho, especificamente, que é uma área bem nova, né, para todo mundo, e do que se trata o investimento sustentável e a economia regenerativa. Bom, primeiramente, boa noite, Vinícius, boa noite, Tabata. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto, em uma semana tão quente a respeito desse assunto, né? E obrigado pelo convite. Bom, falando de investimentos sustentáveis, né? Eu sou assessor de investimentos sustentáveis. Esse é o primeiro projeto para o Brasil, né? Para o varejo. E aí eu digo aqui para clientes pessoa física, pessoa jurídica, que tem o interesse em pegar parte ou totalidade do seu portfólio de investimentos e alocar em investimentos que a gente chama assim de responsáveis ou sustentáveis, né? E aí o que é isso? Aí a gente coloca em algumas caixinhas o que é um investimento sustentável, o que é um investimento responsável. Eu costumo colocar em três, e a primeira eu começar com uma negação, né? Primeiro, o investimento sustentável não é filantropia, né? Até partem de alguns princípios semelhantes, mas não é filantropia. O investimento sustentável ele tem três aspectos principais, né? Principal aspecto, um dos principais é o investimento responsável, que é a relação de mitigação de risco do investimento. Então, onde é avaliado aspectos ambientais e sociais
de risco para aquele determinado negócio. Dado aqueles aspectos de risco, né, o fundo ou a companhia realiza aquele investimento, mas com a consciência, com a informação clara dos riscos que eles estão correndo para aquele determinado negócio, seja diretos ou indiretos. O segundo aspecto, a segunda caixa do investimento sustentável, e que é exatamente o que é o foco do nosso trabalho, é o que a gente chama de investimento sustentável, ou ESG, né, que é um acrônimo em inglês, Environmental, Social and Governance. Em português, né, são aspectos ambientais, sociais e de governança, em que, para além da mitigação de risco, da avaliação de risco, dos aspectos socioambientais, você busca oportunidades e você faz a avaliação de companhias ou fundos de investimento ou qualquer outro tipo de instrumento financeiro para decisão de investimento, para aplicação financeira, em que são, para além da avaliação e da análise de valuation tradicional, né, seja por múltiplos, seja por outro aspecto, também são incluídos, são integrados nesse valuation, nessa valoração dessas empresas, né, os aspectos socioambientais. E é isso, e aqui é o que entra o investimento, né, que a gente consegue identificar tendências e consegue identificar oportunidades que lá na frente vão gerar rentabilidade para o investidor que aportar e que decidir o seu investimento agora. Um terceiro aspecto é o investimento de impacto, né? Ele também tem incluso o aspecto de responsabilidade, do investimento responsável, da jornada e da análise ESG, mas geralmente ele está alocado em alguma resolução de um problema específico, né? Seja em educação, seja em saúde, seja em saneamento básico, geralmente são venture capitals, né, ou startups, ou empresas de capital fechado, que tem uma parte do seu investimento alocado para resolver um problema específico socioambiental, e faz esse investimento direto, e que a gente chama de investimento temático e investimento de impacto. Tudo isso está ligado ao que a gente chama de economia regenerativa, né, Vinícius? A economia regenerativa, para simplificar, né, a Tabata, vocês são as especialistas, mas é uma economia que, para simplificar, baseado no aspecto do que é a natureza, do funcionamento da natureza, né, do não desperdício, né, da reutilização em todos os aspectos, em todos momentos da produção, em que haja, né, a reutilização, mas não só isso, a criação e a produção, né, a transformação de uma matéria-prima em um bem durável, ele já é pensado, ele já é colocado de forma em que ele não haja, primeiro, o desperdício e que haja, posteriormente, a reutilização, né? E aí eu estou falando aqui, eu sempre coloco que não é um aspecto só ambiental. Isso tudo, a regeneração, ela é uma base dessa economia, uma necessidade, né, de uma economia que não é para o futuro, é uma economia para agora, né, dado os recursos escassos, dado a condição do planeta e as condições sociais, né, do planeta, em que o aspecto de a regeneração é a base de toda a avaliação do ESG. Então, assim, quando a gente vai classificar, poxa, uma empresa está numa jornada de sustentabilidade, ela é madura, ela não é madura, se a gente pegar os aspectos de regeneração, a gente vai entender, poxa, o que é feito do ponto de vista tecnológico, o que é feito das possibilidades daquele determinado setor, a gente vai pegar a materialidade daquela empresa, ou seja, né, se aquele setor, se a empresa, as ações que ela concretiza estão alinhadas com o setor em que ela atua, né, e os aspectos de regeneração, a alta tecnologia, a sofisticação do modelo de produção alinhado com aspectos de sustentabilidade. Então, basicamente, é essa análise que a gente entrega para os clientes, né, para os investidores, a algum aspecto alinhado com todos esses conceitos. Incrível. E assim, eu não tinha nem ideia de como é que funcionava. Tu disse, vocês são as especialistas, eu não sou especialista em nada. Eu sou climatologista, não me chamo de especialista no assunto. Eu achei muito legal essa parte, assim, porque eu nunca tinha me dado conta da importância dessas indústrias e das empresas pensarem em produzir algo que volte para reciclagem, né, seja reutilizado por ela, porque é uma economia para ela,
né? E pode, inclusive, baixar o preço do produto, né? Então, assim, e ajudar o planeta. Então, assim, é uma gama de coisas que só trazem benefício, não tem nenhum malefício nessa história, e isso é incrível, eu não conhecia isso, e eu realmente acho que todo mundo que ouviu vai ficar bem surpreso. A gente já vai voltar a falar um pouco mais sobre isso, eu não sei se a Tabata quer complementar com alguma coisa. Gostaria, Tabata? Não sei. Não? Vou te fazer uma pergunta, então, Tabata, para a gente inserir um pouco do trabalho de quem investe, né, também. A gente tem a parte do Luiz Fernando, que é a parte de quem vamos dizer assim, escolhe, né, o investimento e decide onde vai ser investido o dinheiro, e também, ou indica, né, quem vai receber esse investimento, e tem a parte de quem está empreendendo, vamos dizer assim, né, que está querendo fazer o empreendimento, que tem ideias, que está cheio de coisas novas para colocar no mercado, e eu sei que tu é uma inovadora, né, a gente que te conhece sabe que é uma menina extremamente criativa. Então, Tabata, como desenvolvimento na tua área, né, que eu acho que dá para simplificar como bioengenharia, né, está se comportando perante esse cenário de economia e indústria regenerativa e sustentável, e quais são, assim, pode dar algum exemplo de alguma ideia que está relacionada com isso, assim, para a gente poder exemplificar o que está sendo dito aqui, né? Legal, Vinícius. Primeiro, boa noite, né? Boa noite a Luiz, boa noite a Vinícius. Obrigado por mais essa oportunidade de estar conversando aqui sobre um tema tão diferente, um tema tão novo, e poder trazer para a galera essa oportunidade também. E sobre essa questão de sustentabilidade, né? De economia sustentável, eu gosto de pensar que todo negócio, toda ideia, ela tem que ser sustentável. E quando a gente fala em sustentável, a gente não está falando só na questão do meio ambiente, como o Luiz falou muito bem, a gente fala na questão ele andar com as próprias pernas, né? Da gente ter um ciclo completo ali, para que a longo prazo ele consiga cumprir todo esse ciclo, continuar evoluindo, incluindo, né, toda aquela sociedade que está em volta. E isso vai desde a questão dos empregos, por exemplo, quando a gente tem ali. Quando a gente pensa na desindustrialização que aconteceu no nosso país, da gente transformar o nosso país num país que importa e que vende serviços aqui dentro. A longo tempo, isso foi se tornando algo que não é sustentável, porque a gente vai ter uma grande mão de obra ali que não vai ser alocada para dentro dessas indústrias, né, que não vão ser alocadas para dentro desses postos de trabalho, e com a falta de emprego, a gente acaba tendo um outro problema ali na cadeia, que é a falta de poder aquisitivo. Então, a partir do momento que a galera não tem emprego, não tem poder aquisitivo, ela não consegue comprar mais, né? Ela não consegue mais comprar os conteúdos daquela empresa. Então, aquela empresa acaba diminuindo o faturamento e a gente tem um negócio que ele não é sustentável. E isso não diretamente está ligado com o meio ambiente. Então, você perguntou com relação à bioengenharia. Apesar de eu ser engenheira biomédica, atualmente eu trabalho com 2 projetos que eles têm tudo a ver com a sustentabilidade. O primeiro é o projeto de educação Maker, né? O projeto de educação tecnológica, que a gente se baseia nos 17 objetivos sustentáveis da ONU, que é um negócio fantástico, assim, são coisas para a gente aplicar para a vida, para a gente aplicar para todos os projetos, para tudo que a gente vai desenvolver, pensando em desenvolvimento de ciência, tecnologia e sociedade, né? Pensando em empoderamento tecnológico, em desenvolvimento econômico a longo prazo. Então, eu desenvolvo um trabalho que é o quê? A gente ir até escolas, principalmente escolas públicas, escolas municipais, ir até empresas, ir até ONGs, ir até universidades, fazer um casamento entre eles, né? Fazer como se fosse um Tinder ali, fazer a galera se encontrar e, a partir disso, a gente conseguir montar centros de formação que são focados para a necessidade daquela região. Então, que nem, por exemplo, hoje, o tema da reunião que a gente estava, inclusive, era se o nosso projeto a longo prazo ele seria sustentável. Porque a gente está tentando reabilitar um projeto que foi criado em 2006, a partir de 2015, quando teve o corte de gastos, né, aquela bizarrice do corte de gastos, esse projeto morreu. E era um projeto que empregava mais de 200 pessoas, era um projeto que impactava diretamente ali mais de 30 mil pessoas por ano.
E ele acabou morrendo justamente porque ele não era sustentável sem precisar dessa... A partir do momento que você quebrou ali você colocou o corte de gastos, né? Que você encerrou ali, que você botou um teto de gastos, ele parou de ser sustentável e esse projeto morreu. E aí, a longo prazo, o que tem que fazer? Tem um custo muito maior, né? Porque tem que voltar atrás ali de tudo que não foi projetado, tudo que não foi pensado, toda essa sustentabilidade que não foi pensada. E um outro projeto que eu trabalho, eu tenho uma startup também, que chama Ecoar, e a gente tem um produto que chama iDuc. E a proposta do iDuc é justamente substituir aquelas carteirinhas, sabe aquela carteirinha digital, aquela carteirinha física que a gente tem? A ideia é acabar com esse plástico, tirar esse processo de plástico, trazer tudo para dentro do celular. A gente tem uma carteirinha aqui no celular, tem um negócio digital, e que é sustentável a longo prazo, né? Que a gente diminui custos na cadeia. E, cara, isso é o futuro, né? Se a gente for pensar a longo prazo, nós já, principalmente quando se fala em energia, em petróleo, em bens que não são que não são renováveis, né? Eu gosto muito de pensar no Lavoisier. Lavoisier ali, um químico maravilhoso, que ele pegou e falou, ele foi o primeiro a deduzir ali que na natureza tudo se transforma, né? Então, quando a gente pega ali um petróleo, por exemplo, e queima esse petróleo, transforma esse petróleo em gás, a gente está transformando ali um monte de coisa que está danificando o ambiente, danificando a atmosfera. A gente está perdendo esse recurso, a gente está trabalhando com o recurso ali, praticamente jogando ele no lixo, sendo que nós temos diversas outras formas de gerar energia. E a partir do momento que nem do petróleo, que a gente começa a pensar na engenharia de materiais, na inovação, no desenvolvimento de novos materiais com base sustentável, com base renovável, a gente consegue transformar esse petróleo em algo que a gente vai retransformando, né? Que nem até quando essas coisas se juntam. Um dos projetos que a gente trabalha na minha empresa são os Fab Labs, que são aqueles laboratórios que têm impressoras 3D, que a galera trabalha com plástico. E aí, olha que exemplo interessante, a gente tem duas categorias de plástico. Uma é o PLA, que ele é um plástico biodegradável e feito a partir da fibra de leguminosas, né, como o milho. E o outro plástico que a gente tem é o ABS, que é um plástico derivado do petróleo. E aí você pega e pensa assim, pô, qual desses plásticos é o mais sustentável, o mais amigável ali para o meio ambiente para a gente trabalhar? A gente vai ser induzido sempre a pensar, pô, acho que vai ser o plástico a partir da fibra do milho, né? O plástico que é biodegradável. Só que quando a gente começa a estudar isso mais a fundo, a gente vê que o gasto de energia, o gasto de recursos que você tem para poder reciclar esse plástico que é feito a partir do material biodegradável, do material ali da fibra do milho, e quando você tem o plástico feito a partir do petróleo, né, o ABS, que a gente pensa, pô, ele é um vilão, ele é feito do petróleo. Ele é bem mais fácil, a gente tem uma facilidade muito maior, uma quantidade de recursos, né, de custos energéticos bem menor para fazer essa reciclagem, e ele acaba se tornando mais sustentável. Então, cara, esse é um assunto que eu adoro, assim, se deixar eu vou ficar falando aqui, vou ficar falando até amanhã. Mas sabe o que tu estava falando e eu estava pensando agora, eu entendo assim que o biodegradável, ele é melhor se ele for jogado no ambiente, mas para a questão dessa economia regenerativa, o outro ainda é mais, vamos dizer assim, sustentável, vamos dizer assim, né? Então, tu vê que, dependendo do aspecto que tu vai avaliar, isso tem uma perspectiva diferente e tu vai ter que fazer uma escolha, o que é mais viável e o que e qual o destino, né, desse teu plástico. Ele vai ser reciclado ou ele vai ser descartado, né? Então, dependendo do ponto de vista, tu vai fazer essa escolha na hora de utilizar, né, um ou outro, né? E também na questão, por exemplo, estava falando dos recursos, a gente pensa assim, que esses investimentos, um amigo meu estava falando sobre um apartamento que ele estava olhando, parará, e que ele estava entre escolher, um estava a 100 metros do outro, os dois apartamentos, né?
um pouco mais barato, o outro um pouco mais caro, porém, o mais caro utiliza água da chuva, né, para descarga do banheiro e etc., e para lavar o prédio, tudo, e também usa painel solar para aquecimento, né, dos chuveiros. Enquanto o outro, que era mais barato, é o sistema antigo. Gás, tarará, tarará, né? Não tem nenhum tipo de recurso renovável ali. E ele me disse, botando na ponta do lápis o que eu vou gastar mais com gás no chuveiro, né? A longo prazo, o outro apartamento vai acabar sendo mais caro para mim, né, do que esses, sei lá, 10 mil ou 20 mil a mais que eu vou pagar no outro. Então, não vale a pena. Então, tu vê que as pessoas... E ele não tem nenhuma noção de sustentabilidade. Ele só tem uma noção econômica, ele é uma pessoa que guarda dinheiro para comprar apartamento melhor, etc. Ele arruma, daí vende e troca por outro, ele está sempre trocando de moradia para ganhar um dinheiro em cima do apartamento. Ele compra os móveis, etc. e vende ele melhor. Mas assim, ele tem essa noção, mas a noção de que é sustentável ele não tinha, mas mesmo assim ele já está começando a perceber. Então as pessoas estão começando a se dar conta que esse tipo de investimento, né, o investimento que tu põe um pouco mais, mas tu economiza de outra forma e ainda protege o meio ambiente, é um bom negócio. Então as pessoas, eu entendo que as pessoas estão começando a se sensibilizar com isso. E veja como isso é importante, né? E daí isso já emenda com a pergunta que eu vou fazer para o Luiz Fernando, se ele quiser já emendar, né, com alguma colocação para a Tabata, pode ser. Mas assim, Luiz Fernando, quais são essas perspectivas para a economia, então, de regeneração no Brasil? Assim, porque eu vejo assim que ainda é lento, né? É bem lento, mas talvez tu que está dentro, né, dessa área de investimentos, tu saiba quantas anda essa velocidade, vamos dizer assim. Sim, sim, não, os exemplos que vocês colocaram, tanto você, Vinícius, quanto a Tabata, são perfeitos para ilustrar o momento brasileiro, né? Vou começar pelo seu exemplo em relação ao seu amigo do apartamento. O primeiro que em relação primeiro que o aspecto mundo, 1/3 dos investimentos do mundo, do fluxo financeiro voltado aos investimentos, ele já é tido como ESG, ou sustentável. Tá? Então, ele já incorpora aspectos socioambientais na análise para se fazer investimento. Então, eu estou falando de fluxos de grandes investidores, de institucional. 1/3, mais ou menos, por volta disso, em 2020, até subiu essa reguinha um pouquinho, mas é na casa disso, tá? De torno aí de 30 trilhões de dólares, tá? Isso, investimento direto. E aí, isso chega para o Brasil, né? Acelerado pelo processo da pandemia, que as coisas foram colocadas em evidência de uma forma muito substancial, muito violenta, né? As desigualdades, todos os nossos problemas viscerais foram colocados à luz, e o investimento sustentável foi trazido para o Brasil, e aí a gente tem surgiu um problema, que é uma solução, mas surgiu diversos problemas para você tirando as camadas e as cascas de desvendar o que de fato é o ESG, o que é o investimento sustentável. O primeiro, né, a gente tem aqui criou-se uma cultura de que fazer o bem ou gerar um impacto positivo não gera rentabilidade. Isso está muito ligado à questão da filantropia, né? A gente tem uma cultura filantrópica importante, não recorrente, mas você vê, né, que em momentos de maior estresse, maior urgência, há uma corrida diversos setores da sociedade para socorrer os mais vulneráveis, de certa forma. Se filantropia não é importante também, né, porque no Brasil tem tudo para se fazer, ela não pode ser deixada de lado, mas ela não é um investimento sustentável, mas há uma certa confusão, né, e é que a gente tenta desvendar, né, democratizar essa informação para desvendar. Investimento sustentável, ele é rentável. Investimento sustentável dá lucro, né, ele deve, como a Tabata comentou, a viabilidade financeira, e quando você faz a análise financeira daquele negócio, daquele fundo de investimento, daquela companhia, você não tira todos os outros aspectos contábeis e financeiros para incluir uma análise socioambiental da atuação daquela empresa. Pelo contrário, você incorpora, você integra aspectos socioambientais no valuation, na análise contábil financeira. Além da empresa ser sustentável, né, ela reconhecer, ser uma empresa diversa,
ser uma empresa que reconhece tendências e se antecipa ao investimento para ter uma lucratividade anterior, né? Porque quem reconhece tendências de futuro antes, né, tem o que a gente chama aqui de upside. Então, ela tem uma oportunidade de ter um upside lá na frente, né? Quando essa empresa valorizar, quando, né, aumentar o número de consumidores, ou quando aquele serviço explodir no mercado, ela já vai ter se antecipado àquela tendência. Então, essa análise, ela te dá a oportunidade de você reconhecer isso antes da maioria, né? Isso é um aspecto fundamental do ISG. Porém, Vinícius, no Brasil, tudo é muito incipiente. As coisas estão se dobrando ainda, né? Então, o mercado financeiro é quem financia isso tudo. Então, aqui a nossa missão aqui é fazer essa ponte, né, entre Tabata, que é uma investidora, que tem essa visão de negócio do futuro, e uma parte, os setores, né, de fundos de investimento, bancos e etc., que tem o dinheiro, né, para financiar o projeto da Tabata, para financiar outros tipos de projeto, desde que sejam viáveis, né, financeiros, socioambientalmente sustentáveis, né. E em relação à economia, Vinícius, eu vejo que, e aí eu vou trazer um pouquinho para as relações internacionais, que é a minha área, né? Eu vendo a cúpula dessa semana, eu vejo que existe já em curso, né, a economia política da sustentabilidade do ISG rolando solta, e Estados Unidos com Biden voltando ao jogo, né? Voltando ao jogo, digo porque enquanto tinha Trump, a China jogou sem goleiro nessa área, né? Então, eles avançaram, se tornaram uma das economias mais atrativas para o investimento de energia renovável, fizeram investimentos pesados na Europa, invadiram o mercado americano, tomaram parte aqui na América Latina, e com Trump o jogo se move em outra direção, né? Ontem, na cúpula do clima, eu adorei os discursos, mas os discursos que são discursos, né, são retóricos. O mundo ainda está no momento de transição, só que aquele alarmismo dos cientistas do início da década de 2000, até anterior, na década de 90, né, principalmente depois do COP92, que, né, o mundo vai acabar. Né, uma verdade inconveniente, e ninguém, não, tudo bem, isso não vai acontecer. Bom, aconteceu, está acontecendo, a pandemia deu um recado claríssimo, né, de todo um sistema que está colapsando, e o que me chama a atenção é o seguinte: o Brasil, ele tem um potencial gigantesco, só que, como a gente não tem projeto, a gente não tem um planejamento estratégico, né, que envolve o Estado, o setor produtivo, o mercado financeiro e a sociedade civil, organizada ou não, fica um aspecto anárquico, né? Então, um investidor trazendo isso aqui, o Estado, né, se alinhando agora ao discurso americano, sem um projeto, um realinhamento para buscar um tipo de financiamento, mas que é de curto prazo, mas também que tem interesses com os chineses, porque a gente é vendedor de commodity para ele e é importante para a economia. E aí fica o empreendedor, né, o cara que criou uma startup com uma solução super bacana, não tem de onde tirar dinheiro de crédito barato, então ele não se torna competitivo, e as empresas ficam nesse modelo de transição sempre. Algumas empresas que têm, né, uma capacidade maior de fazer essa transição ao forceps, né, eu digo, né, entrar nessa jornada de sustentabilidade à força, porque ela já é protagonista do setor dela, então ela já tem dinheiro em caixa para fazer esse investimento e comprar essa briga. E aí ela mesma fazer esse arranjo e criar essa demanda, porque isso também vem das empresas, vem das empresas, mas também vem do consumidor, de mudar os hábitos e mudar a forma de consumir, de como rever, né, algumas questões que são importantes. Mas a gente está no momento de transição. No Brasil ainda é muito incipiente, assim, no nível em que a sustentabilidade, e aí eu falo aqui da minha área, do mercado financeiro, há muita gente com intenções, né, de fazer um turnover, de mudar o modelo de negócio, mudar o modelo de análise do investimento. No entanto, tudo é muito incipiente. Então, a linguagem da sustentabilidade ainda é uma língua muito complexa para
para os gestores de fundo, dos grandes gestores ainda. Mas a gente já tem um movimento importante, né? Já tem se falado muito, a governança sempre foi um protagonista desse processo, desse acrônimo, né? O governance sempre foi um protagonista. Ratificar que há de se transformar uma forma de se fazer negócio, de que o investimento sustentável, o ISG, ele não é produto, né? Não adianta a gente ter, eu sempre dou esse exemplo, né? A gente tem um super produto orgânico, uma super solução, e, de fato, ali você utilizar mão de obra análoga à escravidão, ou você ter uma governança que é prejudicial a toda a sua cadeia de produção, de stakeholder, ou você gerar impactos, né, negativos para a comunidade que você atua, ou você não ter programas específicos de diversidade, inclusão, que isso é um pré-requisito, né, na sociedade onde a gente vive, é um pré-requisito para que uma empresa seja não só diversa do ponto de vista, né, social, mas também diversa do ponto de vista da ideia, dos pensamentos, da criação e da criatividade. Então, a sustentabilidade, ela é processo, ela é cultura e ela é um conjunto ético, né? Ela, além disso, ela é o principal. E é isso que é a forma, e esse é o grande desafio que a gente tem para o Brasil. A gente tem um potencial socioambiental tremendo, né? Inclusive, eu só vou fazer um parênteses aqui, né? Que eu não ouço mais falar de vantagens comparativas. Essa expressão, ela sumiu do mercado, da boca, né, de ideólogos, né, de alguns setores, né, porque a gente tem visto que, por exemplo, o Canadá, a Coreia do Sul não tem nenhuma vantagem comparativa em relação à transição energética, a nenhum tipo de investimento sustentável, eles estão investindo pesadamente. A gente tem o Green New Deal na Coreia do Sul, o Japão é um dos líderes da transição energética, e a gente tem uma vantagem comparativa em relação à biodiversidade que nos colocaria como protagonista desse processo, né? Então, isso é uma coisa que seria interessante a gente ressaltar, mas essa palavra ela sumiu do vocabulário. Mas eu acho que o grande desafio aqui é a gente democratizar essa linguagem, colocar o social na frente para que, às vezes a gente está na cidade, né, Vinícius e Tabata? A gente está aqui, mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, áreas metropolitanas gigantescas, e fica um aspecto da Amazônia muito distante, o contato com a terra é algo muito distante, e trazer isso para o aspecto da produção, de uma produção sustentável, da geração do emprego, do potencial que as cidades têm localmente, né? A gente pensa globalmente, mas pensar localmente, em quantas soluções que a gente teria na cidade, na comunidade, uma autogestão junto com o setor público e privado para gerar emprego, para a gente ter nesse momento, né, passando a pandemia, passando essa crise que vai passar, né, esse é meu grande aspecto otimista, o Estado brasileiro vai ficar, governos passam, o Estado brasileiro fica, a gente vai ter que ter um plano de retomada. E, de repente, a sustentabilidade, os investimentos de ESG, os investimentos temáticos, cabeças jovens, né, essa nova geração que está vindo, que está mudando a forma, não está perguntando só do bom, bonito e barato, mas está perguntando como foi produzido, onde foi produzido, reestruture toda a cadeia de produção e a forma de se fazer negócio, na forma de gerar riqueza e renda, né? Com certeza. E o próprio discurso do Biden ontem, de introdução, foi muito interessante nesse aspecto, porque talvez mesmo sendo um discurso, o impacto da palavra dele é algo que pode realmente retumbar, vamos dizer assim, né? Ele disse uma coisa muito interessante, que já vamos dizer assim, já é uma realidade, né, a gente ter essa maior vantagem em relação a produção, vamos dizer assim, sem essa preocupação, né, em relação à produção sustentável. Ele mesmo disse isso, né, porque eu acredito, assim, ó, mesmo com toda, vamos dizer assim, com toda a vantagem que teria em tu ser um produtor de petróleo, em tu receber um dinheiro, etc., eles sabem que é um bem, né, um bem que não é durável, né, um recurso energético, né, não renovável. Eles entendem isso e entendem a perspectiva do lucro que isso pode gerar, né, porque é um lucro e é muito grande. A gente tem o próprio, eu não sei o nome, o nome dessas pessoas eu não sei, do cara da Tesla lá, que eu sempre me esqueço o nome dele. E isso,
cara tá fazendo dinheiro de rodo. A gente escuta os investimentos maiores dele, né? Imagino que ele já não está investindo na questão do motor elétrico, de a gente ter no futuro todos os carros elétricos, né? O cara é um precursor no negócio, então, assim, realmente, quem não está vendo, que até o próprio Bill Gates, né, um grande investidor nessa área, então, assim, vamos ter uma perspectiva, né, que os caras que sabem fazer dinheiro, eles estão investindo nisso, então, isso isso reflete muito na fala do John Biden, né, Joe Biden, ele deixou muito claro ontem que eles estão de olho nesse filão, eles não são bobos, né, pode falar. Semanas atrás ele declarou, ele fez uma, não sei se vocês viram, a questão da retomada verde americana com incentivo de dinheiro público, né? Foram 200 bilhões para o setor de carros elétricos, mais 178 bilhões de dólares para a transição energética americana. Esse dinheiro vai respingar em outros setores. A gente tem essa vantagem que hoje, né, por exemplo, 83% da nossa matriz energética é limpa, contando lógico, né? A gente tem uma matriz mais competitiva e limpa do mundo, que é a hidrelétrica, mais 10% disso é eólica e solar. A gente tem um potencial, mas assim, ainda não é suficiente. Por quê? Se o Brasil crescer 4%, 5% durante 3 anos seguidos, não tem energia suficiente. Então, vai depender de um investimento pesado para quem se quiser crescer e rumo a esse desenvolvimento. Vai ter que acontecer alguma coisa, uma articulação estratégica entre Estado e setor privado, né, no modelo que nós estamos hoje, para que isso, de fato, aconteça. E o Biden, claro, né, ele se coloca no jogo, no xadrez, novamente, como um protagonista desse processo, né. Porque tem também a questão das hidrelétricas, né? Muito se fala da energia ser limpa, é limpa, com certeza, né? É renovável, com certeza, mas ela tem um impacto ambiental e social muito grande, né? Então, assim, ela não é o ideal, vamos dizer assim, ela é melhor do que muita coisa, mas tá longe de ser o ideal, né? E elas têm um prazo de vida também, né? Porque eu estava lendo sobre isso esses dias, o movimento do rio, né? A jusante, que a gente chama, né, de montante para jusante, vai acumulando sedimento na barragem. E com o tempo, aquela quantidade de sedimentos vai tirando a pressão da água, né, e vai, fora o impacto nos peixes, mata um monte de peixe, tem peixe entrando em extinção nas áreas onde tem hidrelétricas, as populações ribeirinhas sofrem muito com essa relocação, porque eles têm uma ligação cultural muito grande com a área, os pescadores, então assim, é ideal, mas a gente tem um longo caminho a trilhar, bem como tu disseste, na questão da energia eólica, né, que principalmente as regiões litorâneas têm, assim, para dar e vender, né, e também eu tenho o meu ex-orientador, né, o meu orientador de mestrado, ele tinha um aluno de mestrado, o Michel, acho que eu não lembro o nome dele, e ele trabalhava com potencial energético de ondas, né, tu captar a energia da quebra da onda, né, da onda batendo na praia. Então, as praias que têm ondas mais fortes, vamos dizer assim, como aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, elas teriam um potencial muito grande de gerar energia eólica, energia, né, energia. Então, seria uma energia de onda, que eu não sei exatamente qual é o nome ainda que se dá para isso, mas, enfim, as perspectivas e a cadeia de produção que vem por trás disso é absurda, né? O avanço, hoje, né, o avanço do aspecto de escala dá um custo mais barato para a produção dessa energia. Por isso que é importante que as empresas entrem nessa jornada de sustentabilidade, mais até, lógico, né, é concomitante a isso, a mudança de consumo, né, o indivíduo, né, se atentar para esses aspectos, mas mais importante ainda é o setor privado, as companhias, de forma geral, se atentarem para os aspectos socioambientais, porque se elas se utilizando, por exemplo, de energia renovável, são as empresas, as plantas das indústrias que dão escala para que a energia renovável fique mais barata. Então, a gente viu uma redução, por exemplo, de 2011 a 2019, da redução do custo da energia solar e eólica, em quase pela metade. Então, o custo de energia eólica e solar hoje está quase o preço de uma hidrelétrica, né, do custo que se gera por megawatt de uma hidrelétrica. Então, isso se expandindo para o mercado financeiro, que financia o setor produtivo, é fundamental para que se tenha essa escala
e uma redução de uma transição que vale a pena, que seja competitiva para a produção local, né? Muito bom. Isso mesmo. E daí já vou usar a deixa para seguir na próxima pergunta, que tu estava falando de biodiversidade, né? E a gente sabe que uma das maiores riquezas do nosso país é a biodiversidade. Ela poderia dar uma produção absurda, né, de recursos renováveis e para todos os setores, na verdade, né, a gente vai do setor da saúde ao setor de produção da própria energia, então assim, a gente tem uma cadeia também relacionada com a nossa biodiversidade, e o Brasil é inigualável na questão da biodiversidade, né? Ele passa por todas as latitudes ali, de latitudes tropicais a latitudes subtropicais, com uma vegetação e uma fauna extremamente rica, e a gente não aproveita praticamente nada disso, né? E eu falei isso numa outra live, que assim, a gente vê crianças de escolas e jovens cientistas de projetos escolares, até da escola pública, né, usando esses recursos para gerar nova tecnologia, sem investimento nenhum, praticamente eles conseguem criar, e aí a gente vai no X da questão, por que o Brasil não investe nisso? Tabata, meu Deus do céu, me diz, o que tu acha? Por que com toda essa biodiversidade, os investidores ainda não alavancaram esse filão no nosso país? O primeiro ponto é que a gente não tem um complexo industrial da saúde para poder abrigar esse tipo de solução, né? Então, como é que a gente vai investir a gente vai investir um caminhão de grana nesse tipo de coisa para bater de frente com o mercado, com a indústria farmacêutica mundial, se a gente não tem aqui dentro do Brasil estruturado uma rede de indústria que vai poder desenvolver isso como produto e vender. E eu vejo que tem muita gente interessada em investir. Eu vejo insegurança, na verdade, de outros investidores de colocarem grana nisso e acabarem perdendo, justamente porque ciência e tecnologia não é um investimento a curto prazo, né? É um investimento que é a longo prazo, principalmente quando se trata de inovação, é um investimento de altíssimo risco. E aí vem a questão do Estado, né? Vem a importância da gente ter ali as universidades públicas, os institutos federais, e a gente vive novamente num cenário que a gente tem um teto de gastos que impossibilita todo e qualquer tipo de investimento em pesquisa científica, em desenvolvimento de inovação, e quem dera o desenvolvimento de novas empresas que vão poder trabalhar com esse tipo de inovação. Então, eu acho que antes de tudo tem que acabar com esse teto de gastos, né, para a gente poder voltar a investir em pesquisa, em bolsa de iniciação científica, em bolsa de mestrado, em bolsa de incentivo por exemplo, aqui em São Paulo, a FAPESP tem um projeto muito legal que é o PIP, que é o Projeto de Incentivo a Pequenas a pequenas empresas, que é para poder desenvolver esse tipo de projeto. Só que a cada ano que passa, esse orçamento vai ficando mais enxuto, mais enxuto, mais enxuto, sendo que era um programa que deveria acontecer a nível nacional, de ter ali um fundo perdido que investe nessas ideias para que a gente tenha patentes, para que a gente tenha soberania tecnológica. E aí vem a importância novamente da gente pensar um projeto que seja sustentável, como o Luiz falou, e que seja de impacto social, que a gente consiga envolver ali todo aquele ecossistema que pode se interessar todo um ecossistema que pode se beneficiar da inovação tecnológica. E fazer todo um trabalho de educação também, né? Para que as pessoas compreendam que ciência e tecnologia não é um investimento que vai vir de um dia para o outro, porque eu vejo também que tem uma ressalva muito grande da população. Aquele medo, né? A gente fala, tem lugar que não tem saneamento básico, cara, tem lugar que não tem comida, que a galera não tem onde morar, e eu vou lá e vou montar, vou dar dinheiro ali para fazer pesquisa científica. E tem que ter, cara, tem que ter orçamento para comida, tem que ter orçamento para o saneamento básico e tem que ter o orçamento para inovação.
porque é a inovação, é o desenvolvimento de uma indústria que vai dar as bases sólidas para que a longo prazo a gente não fique nessa loucura de crise que a gente está vivendo agora, que na verdade só foi agravado pela pandemia, né? Que independente da pandemia ou não, a gente já vinha vivendo uma crise de desemprego, uma crise de desindustrialização horrível aqui no nosso país. Muito bom, Tabata, é isso mesmo. É isso mesmo, a questão é o medo, quando tá falando ali, eu fiquei muito atenta na tua fala do medo, né? É o que a gente sempre escuta, mas por que vai investir nisso se não tem gente que não tem nem o que comer? É porque justamente nunca se investiu nisso de verdade, né? Ou pelo menos nos últimos 30, 40 anos, a gente não tem investimento pesado nisso, como a gente teve lá no processo de industrialização brasileira, né, no começo do século XX, e isso ficou para trás, né, em algum momento se perdeu na história, não se investiu mais nisso, paralisou, e desde então, quando isso se paralisou, a economia começou só a se perder, vamos dizer assim, né, e nada mais foi gerado de novo no nosso país. Então, a gente sabe que é esse o problema, né, e um país bem industrializado, com alicerces fortes econômicos, ele não se perde tão rápido. Então, assim, é como tu falou, a pandemia ela veio a agravar algo que já estava ocorrendo antes, né? E essa desvalorização da ciência, da tecnologia no nosso país, querendo transformar o nosso país praticamente num país que só exporta commodity e importa tudo, né? Entrega matéria-prima e não tem nada, e não tem uma indústria para fabricar praticamente nada, né? Só faz a gente piorar, e as pessoas não entendem que isso é uma cadeia produtiva, né? No momento que tu tem ciência e tecnologia, tu tem indústria, no que tu tem indústria, tu tem emprego, no que tu tem emprego, tem a economia girando, né? Porque as pessoas têm dinheiro para consumir, têm dinheiro para viver, e falta essa percepção, né, de muitos empresários, né, eles entenderem que não adianta ter o produto para vender se ninguém vai comprar. Então, é uma questão. Então, eu queria saber só, assim, vocês têm mais alguma coisa para colocar? Eu não sei, tá tudo ok para vocês? Eu concordo 100%. Na verdade, depende, o que a gente tem visto nesse processo, né, eu tenho falado dessa economia política de sustentabilidade no mundo, é o que o Biden tem feito agora, e tem feito de uma maneira que até tem me surpreendido, que é uma repactuação, né, você vê com o Trump que desorganiza todos os processos institucionais americanos, dentro e para fora, né, política externa é um pacto social bem complexo, né, o Trump falava para dentro, né? Ele fazia das tripulias dele fora, mas para falar para dentro. O Biden traz de volta essa questão fora, mas no Brasil, eu vejo, existe a necessidade de se fazer uma repactuação social em torno de um problema, né? Que, no meu ponto de vista, a desigualdade social é o problema ético brasileiro, né? Como a escravidão foi no século XIX, um problema ético brasileiro, a desigualdade hoje é um problema ético. Há uma repactuação em torno disso, de se tocar, se endereçar um projeto de desenvolvimento maduro, um projeto de desenvolvimento pro século XXI, né? Não adianta a gente querer reindustrializar o Brasil, não vai acontecer numa indústria de transformação tradicional. A gente já está na 10ª geração, né? Fala da 10ª geração tecnológica no mundo, a gente está algumas gerações atrasadas, a gente já tem que pular algumas gerações, tem que ter, não é só o setor público, ele é fundamental nesse processo, mas se não houver uma repactuação entre setor público, setor privado e sociedade, também não vai acontecer, né? O setor produtivo brasileiro está indo às favas, né? Porque está no século XX ainda, e aí o Estado brasileiro também tem todo um arcabouço, marcos regulatórios antigos, você tem a forma de se fazer negócio no Brasil ainda do século XX, e isso agrava os nossos problemas, né? A gente não gera complexidade, a gente não mitiga a desigualdade, a gente não gera empregos sofisticados, que é advindo de alta tecnologia, de inovação, de uma indústria sofisticada, e que gera os empregos que estão acompanhados ali com a academia, e que é para a gente dar a oportunidade de a gente preparar
jovens para entrar no mercado de trabalho. A economia sustentável, Vinícius, é uma oportunidade que o Brasil não pode perder, porque ela é aquela bola quicando na entrada da área desde o início dos anos do século passado, né? E agora chegou o momento, chegou a hora em que todo o fluxo de investimento de capital, eu vou te dar um número, por exemplo, né? Dos índices globais de investimento, houve um crescimento de índices de sustentabilidade em torno de 40%. 95% dos índices de sustentabilidade performaram melhor do que os índices de investimento tradicional. Não sei se todo mundo está ambientado, mas a Bovespa, por exemplo, é um índice, né? Então, você tem hoje no mundo tem em torno aí de 3 milhões de índices financeiros. Houve um crescimento de 40% só de índices ESG. Então, o Larry Fink, que é o gestor, é o presidente da BlackRock, né, que é a maior gestora de investimentos do mundo, tem 7,5 trilhões sob custódia, tem 3 Brasis sob custódia. Primeira carta que ele mandou no passado a respeito da sustentabilidade, que ia fazer o screening negativo e tirar empresas que não têm um planejamento a respeito das mudanças climáticas. Brian Reese, que era ex-diretor da BlackRock, hoje é assessor econômico de Biden. Essa simbiose mercado financeiro e governo americano continua, só que agora numa outra escala, na escala da linguagem do desenvolvimento e dentro dos aspectos de sustentabilidade. Então, é um bonde que está... É um cavalo que está passando e que há de se ter, né, urgentemente. Encilha esse cavalo, pelo amor de Deus. Esse cavalo, a gente tem visto um movimento até de movimentos mais conservadores no Brasil, um movimento, né, a gente teve agora um pedido de carta de ex-ministro, ex-presidente do Banco Central, pedindo uma retomada verde para o Brasil. Então, essa repactuação, já há um consenso, já há uma legitimação da conjuntura global, mais do setor privado brasileiro que passa por uma crise profunda, em que, olha, essa é uma oportunidade. Olhando para o Brasil, essa é uma oportunidade. Agora, o desafio é o que a gente já disse, né, antes, né, cultura e o aspecto de governança ética. Não estou falando de corrupção, isso é um aspecto de governança que tem que ser reformulado. Não estou falando disso, estou falando de uma governança estratégica, de um planejamento de longo prazo, né? E a gente tem as premissas básicas, a gente tem material humano, né, a gente tem capacitação, tem dos maiores sustentabilistas do mundo são no Brasil. Eu posso falar do Marcos Nobre, por exemplo, o professor Marcos Nobre, que é referência global de sustentabilidade. Então, assim, a gente tem região, tem terra, tem capacidade de criar, tem dinheiro, né, isso é importante ressaltar, tem dinheiro, há aspectos, tanto no setor privado, especialmente no setor público, então tem de onde tirar. Então, acho que esse é o comentário falando de macro, né, falando da sustentabilidade enquanto um aspecto macro. A gente tem, talvez, a oportunidade que o Brasil nunca teve, nem na relação de pré-sal. Eu vejo uma oportunidade para o Brasil de retomar e se desenvolver. Lógico, né, tem os entraves da política externa, que, né, os países centrais não vão ficar olhando o Brasil se desenvolver nesse sentido, falar, fiquem à vontade, né? Há algo assim, há uma articulação de política externa a se fazer, voltar a nossas tradições, as melhores tradições, né? De se usar o multilateralismo, se negociar de igual para igual, colocando a agenda da sustentabilidade e trazendo os países, né, chamado assim, em desenvolvimento, para o centro da mesa, para negociar com os países centrais, para não gerar uma grande... Se o Brasil for negociar bilateralmente, como tem feito nos últimos anos, vai se dar mal, né? Vai gerar uma assimetria muito grande em relação das negociações. O Brasil voltar às suas melhores tradições da política externa e fazer a lição de casa aqui dentro, né? Tabata, quer colocar alguma coisa em relação a isso? Não, concordo completamente com tudo que vocês falaram aqui. Muito bom, realmente, olha, essa nossa conversa foi melhor do que eu imaginava. Eu já imaginava que ia ser bom, mas eu não imaginava que ia ser tanto. Eu aprendi muito com vocês, agradeço demais a presença do Luiz Fernando. A gente
percebe de longe o quanto tu é apaixonado por isso que tu tá fazendo, então muito obrigada por ter vindo falar pra gente aqui um pouco sobre isso e nos ensinar um pouco mais sobre essa questão da parte de investimento, né, que é uma área que nem todo mundo entende, né, então é bem legal as pessoas ouvirem sobre isso e começarem a ter uma percepção melhor, né, sobre esse eixo econômico que é tão, vamos dizer assim, se fala, mas não se entende, então é muito legal ouvir sobre isso, eu aprendi muito mesmo. Agradeço demais a Tabata por estar mais uma vez aqui comigo. Tabata, tu ilumina qualquer lugar onde tu tá com esse teu conhecimento, com essa tua energia explosiva de criatividade que a gente sente na tua fala, que tu fala assim, com propriedade de quem quer fazer aquilo ali, tu tá querendo muito fazer isso, e a gente percebe isso, que tu vai ser uma das pessoas que vai fazer mudar esse rumo, porque vão ser muitas pessoas, mas tu vai estar entre elas, com certeza, porque é a juventude é que vai fazer isso, né, não é eu que já tô mais para lá do que para cá, vai ser tu, com certeza, e o Luiz Fernando também, que tá aqui com a gente. Muito obrigada, eu encerro o programa aqui então. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, que está no chat. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. A gente está chegando já quase a 3.100 inscritos, é uma grande vitória para nós do canal. Então a gente está muito feliz, eu, a Laura e todo mundo que tem conteúdo dentro do canal, né? E é isso aí então. Muito obrigada para vocês. Tchau então, pessoal. Até a próxima.